campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. É com grande alegria que estamos aqui em mais uma oportunidade para conversarmos juntos no nosso canal do YouTube e desde já agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por ter nos proporcionado esse espaço onde podemos nos unirmos em mente, em coração, em torno das lições abençoadas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje, nós abrimos o Evangelho e nos caiu o capítulo 17. Sejam perfeitos. E o item 5, a parábola do semeador. Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira-mar e uma grande multidão de pessoas reuniu-se ao seu redor. Assim, ele subiu em um barco e todos ficaram em pé na praia. Foi então que ele falou ao povo em forma de parábolas. Aquele que semeia, saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram ao longo da estrada, e os pássaros do céu vieram e comeram-nas. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde havia pouca terra. Por isso logo germinaram. Como a terra era pouca, não puderam criar raízes, e quando o sol nasceu, as sementes secaram. Outras caíram nos espinhos, e quando eles cresceram, sufocaram as sementes. Finalmente, outras caíram em terra boa e deram frutos. Alguns grãos renderam 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Isso está em Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Escutem vocês também a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino de Deus e não presta atenção, surge o espírito mau e arrebata tudo o que havia sido semeado em seu coração. Esse é aquele que deixou a semente cair ao longo da estrada. O que deixou a semente cair junto às pedras é aquele que ouve a palavra do Cristo e a recebe na mesma hora com alegria, mas por não ter raízes em si, essa alegria dura pouco tempo. Quando surgem os problemas e as perseguições por causa da palavra, ele logo se revolta e abandona tudo. O que deixou a semente cair entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas é sufocado pelas modernidades e pelas ilusões da riqueza. Por isso a palavra para ele torna-se sem valor. O que deixou a semente cair em uma terra boa é aquele que escuta a palavra do Cristo, presta atenção e procura segui-la. É nele que a palavra produzirá frutos que irão render 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus, capítulo 13, versículo 18 a 23. E uma explicação sobre essa parábola diz assim: a parábola do semeador descreve as diversas maneiras de se pôr em prática os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas existem para as quais os ensinamentos não passam de palavras sem valor? Elas são como as sementes que caíram sobre as pedras.
nada produzem, nada frutificam. Essa parábola se aplica também aos diversos tipos de espíritas. Ela é o símbolo daqueles que se apegam somente aos fenômenos materiais, sem tirar deles nenhum proveito. Veem os fenômenos como mero objeto de curiosidade. Simboliza também os que procuram somente o lado brilhante das comunicações dos espíritos, interessando-se apenas enquanto elas satisfazem a sua imaginação. Porém, depois de ouvi-las, continuam frios e indiferentes, como eram antes. A parábola do semeador também simboliza aqueles que acham os conselhos muito bons, mas para serem aplicados aos outros e não em si mesmos. E, finalmente, simboliza aqueles para quem os ensinamentos são como a semente que caiu em terra boa e produz bons frutos. Lá no final, nas explicações, dá o que é a parábola do semeador num contexto mais amplo. Diz que Jesus é o semeador da mensagem divina. E cada espírito, encarnado ou desencarnado, é um tipo de solo que renderá ou não frutos, conforme sua disposição em receber esta semente. Esta é uma das parábolas mais profundas, porque quanta coisa ela nos leva a pensar. Quantas reflexões nós podemos fazer em torno desse ensinamento de Jesus. E o entendimento de que o semeador é Jesus. E ele saiu a semear em nossos corações. Nós somos o solo. E esta semente irá frutificar ou não, conforme nos diz o Evangelho. Vamos refletir juntos. Vamos pensar um pouquinho na nossa trajetória como espíritas. O quanto esta mensagem divina já transformou nossas vidas. O quanto nos fez mudar a nossa trajetória. Eu tenho certeza que para muitos a mudança foi grande. Quando nós temos o nosso evangelho no lar, com os nossos grupos de estudo, nós conversamos sobre essa mudança. E é tão lindo nós vermos como nós estamos mais amadurecidos espiritualmente. Como este evangelho bendito, ele nos ensina, ele nos educa, ele é o farol que ilumina a nossa caminhada evolutiva. E como nós precisamos dele, como precisamos dessas lições, porque elas nos levam a estarmos mais juntos de Jesus, a procurarmos entender cada dia mais a grandeza da sua missão aqui no plano terreno. De quem éramos nós antes de Cristo e quem somos nós agora depois de Cristo. É importante esta reflexão. É importante cada um de nós, e aí agora já não estou falando mais sobre os espíritas,
para todos nós, enquanto humanidade, em processo de crescimento, em processo de amadurecimento espiritual, porque é por isso e para isto que nós estamos aqui. Como é importante nós refletirmos em quantas vezes nós já ouvimos a palavra de Deus. Quantas vezes nós já ouvimos uma oração, nós já fizemos uma oração. Aquela oração que Jesus nos ensinou e que todos nós, em algum tempo das nossas existências, ouvimos, das nossas mães, dos nossos avós, dos nossos pais. Aquele Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Alguém buscando nos mostrar um caminho. Alguém procurando evangelizar os nossos corações, espiritualizar as nossas mentes, nos falar que somos filhos de Deus, irmãos uns dos outros. E em que solo caiu essa sementinha deste semeador? Será que, como diz aqui, algumas sementes caíram ao longo da estrada e os pássaros vieram e comeram-nas? Quer dizer, nem chegaram no coração, nem foram processadas na mente. E já veio algo ou alguém que distraiu a nossa atenção e nós não pensamos mais nisso. Outra quantidade caiu nas pedras, onde havia pouca terra, por isso logo germinaram. Como a terra era pouca, não puderam criar raízes, e quando o sol nasceu, as sementes secaram. Quantas vezes, não é? A gente vê aquela fé que parece tão rica, tão viçosa, mas que não tem raiz. Qualquer ventinho, qualquer sol em excesso derruba e não sobra nada. Nós temos isso muitas vezes. Depois diz assim, ó. Outras caíram nos espinhos e quando eles cresceram, sufocaram as sementes. Então, como nós temos que refletir sobre esta parábola? Em que solo caíram nos nossos corações, nas nossas mentes? O que nós fizemos daqueles que tentaram nos mostrar que nós não somos só este corpo, que nós não podemos endeusar as coisas materiais, o dinheiro, o poder, que nós somos seres divinos, criados à imagem e semelhança de Deus? O que nós fizemos dessas tentativas de nos mostrar quem somos, da onde viemos e para onde vamos? Muitas vezes nós vamos na casa espírita com a melhor das intenções, para tomar um passe, fazer um atendimento. Mas quando chega aquela hora que nós precisamos mostrar para nós mesmos, porque nós não precisamos mostrar para os outros vão ver a nossa transformação se aquele ensinamento caiu em solo fértil. Aí vai haver a mudança e os outros verão. Mas em nós e Deus, nós e o Cristo, o que aconteceu com aquele ensinamento, com aquela semente que foi plantada? É para nós refletirmos muito, para que possamos dar mais tempo para as coisas do Espírito,
para que possamos permitir que essas verdades que estão nos chegando e chegando cada vez mais, elas possam criar raízes em nós, meus irmãos. E nós possamos nos transformar à luz deste evangelho, à luz desses ensinamentos. E não continuemos as mesmas pessoas, inseguras, medrosas, tudo nos assusta. Nós somos, como diz aqui, apegados ao lado brilhante das comunicações dos espíritos, interessando-se apenas enquanto elas satisfazem a nossa imaginação, nos apegando somente aos fenômenos materiais sem tirar dele nenhum proveito. Então, nós estamos vivendo, irmãos, momentos muito profundos na nossa jornada evolutiva. Vamos parar um minuto na nossa correria do dia a dia e começar a pensar o que eu aprendi com Jesus. O que me falaram sobre Deus está impactando na minha vida, na minha maneira de ser e de viver? Eu estou sendo mais amoroso, mais compassivo, mais indulgente? Eu estou perdoando mais o meu próximo? Eu estou sendo mais caridoso, mais humilde? Então, são riquezas que essas sementes do Evangelho tentam nos trazer. E cabe a cada um de nós fazê-las frutificar, transformando-se em algo que vai fazer valer a pena a nossa estada no plano terreno. Porque é só isso que Deus quer, que nós aproveitemos cada dia nessa jornada terrena para crescer, caminhar em direção a Ele, que está sempre nos esperando de braços abertos. Era isso que nós tínhamos para falar para vocês hoje, meus irmãos. Nós vamos passar agora para o nosso trabalho de preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício dos nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais, onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns
aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz, que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site